faço uma oração, agradecendo ao Senhor porque nós estamos aqui. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder louvar ao Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando e abençoando aos professores que vão nos ensinar mais um pouco da sua palavra hoje. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar os irmãos colocarem de pé. Nós temos dois cantos do Senhor.
aprofundarmos no conhecimento de Ti, para que cresçamos como indivíduos, como o corpo do Senhor na terra, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças já podem subir, os demais podem se sentar. Então nós, na semana passada, falamos sobre o quê? Obrigado. Não quero nem falar. Nessa hora dominical, o nosso foco foi falar sobre o governo da igreja, né? Que por acaso é feito pelos presbíteros, sejam eles docentes, né, como a gente costuma chamar os pastores, ou regentes, os demais presbíteros. E é importante, a gente também falou sobre, quando discutia sobre o governo da igreja, a gente falou sobre algumas situações em que a gente não concorda com o que foi decidido pelos presbíteros. E que a nossa atitude deveria ser escrever uma carta, nos posicionarmos formalmente, por escrito, apoiando a nossa discordância em 3 pilares. Os pilares eram o bíblico, o confessional e o constitucional. Okay? Então, bíblico, obviamente, a gente está falando de palavra de Deus. O confessional, a gente está falando dos símbolos de fé. Então, a confissão de fé de Westminster e os 2 catecismos são que nós, como igreja, adotamos como símbolos da nossa fé, ou a Constituição da Igreja, este bonito livrinho verde, não só a última edição de 2013, que traz para a gente as regras de governo da Igreja. Eu quero dar uma pincelada hoje na Constituição. Eu recebi algumas perguntas durante a semana sobre isso. Então, vou dar uma pincelada para a gente conhecer um pouco melhor. Tá? Até conversei com alguns, um irmão que não está aqui agora, mas ficou interessado em ter a sua própria cópia da Constituição da Igreja. Então, você encontra isso em PDF por aí, não é pirataria, porque a Igreja disponibilizou, okay? Você encontra lá no site da Igreja. Se você quiser o físico, tem lá na editora, dá para comprar, é barato. Não lembro exatamente quanto, não, mas é baratinho. Tem aplicativo também, okay? Então dá para lá baixar, pelo menos na Play Store, eu sei que tem iPhone, não tenho certeza, mas tem lá o aplicativo da Constituição da Igreja. Okay? Então tá, quero dar um panorama geral do que a Constituição trata, depois a gente vai discutir uns casos aí. Ok, então a Constituição da Igreja, na verdade, esse a gente chama Manual Presbiteriano, ele contém alguns livros dentro de si. Então tem a Constituição da Igreja, tem o Código de Disciplina, tem os princípios de liturgia, e aí tem os estatutos da Igreja. Então, regimento interno do Supremo Concílio, que é o que organiza como vai ser uma reunião do Supremo Concílio. O que é o Supremo Concílio? Oi? É a última instância. É a última instância, exatamente, nacional. Okay? Aí tem regimento interno da Comissão Executiva do Supremo Concílio. Então, é aquilo que a gente, nas sociedades eternas, costuma chamar de diretoria, é a Comissão Executiva. Presidente, vice-presidente, secretários, primeiro, segundo e executivo, tesoureiro, e um representante
de cada sínodo que compõe a Comissão Executiva do Supremo Concílio. E ele continua: o estatuto para o presbitério, o regimento interno dos presbitérios, que é o que vai determinar como a reunião do presbitério deve transcorrer, modelo de estatuto para uma igreja local, também é importante. O estatuto da igreja local é registrado no cartório. A gente estava falando sobre as atas na semana passada, mas o estatuto da igreja local também é registrado no cartório e tem peso de lei, de contrato firmado entre a igreja como instituição e nós, membros da igreja. E aí termina com modelo de regimento interno para a junta diaconal, regimento geral para a confecção de atas dos concílios, e aí termina com um manual de confecção de atas eletrônicas, que, como eu disse para vocês, a nossa Constituição, como nós conhecemos, ela parte principalmente do modelo de 1951. Então, naquela época, as atas eram feitas à mão. E aí, então, quando já se percebeu que não era vantajoso, não era prático manter as atas sendo registradas à mão, então criou-se um manual com as regras da BNT para a formatação das atas digitadas na igreja, sejam elas para as sociedades internas, sejam elas para o Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. E aí, a Constituição começa falando sobre a natureza, no capítulo 1, sobre a natureza, governo e fins da igreja. Eu vou ler um artigo só desse ponto, e aí a gente vai começar a discutir o que acontece. Então, o artigo 1º diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé nos catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Então, aqui o que está dizendo? Está dizendo que a autoridade da igreja ela é exercida a partir da Bíblia, a partir da confissão de fé como modelo de exposição da doutrina. É importante que a gente diga que a confissão de fé não pode estar em desacordo com a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é a base de tudo. Então, se a confissão de fé, se os catecismos postulam, afirmam doutrinas que não concordam com a Escritura, a gente muda a confissão de fé. E a confissão de fé dá para a gente mudar. Os catecismos também. Aí também fala que rege-se pela presente Constituição. A Constituição, se não estiver em acordo com o que diz a confissão, com o que diz a palavra de Deus, também dá para mudar. Falei para vocês na semana passada do medo que os mais conservadores têm de abrir uma constituinte para a gente renovar a Constituição toda, mas é possível mudar a Constituição da igreja. Tanto que nessas edições mais recentes vem com algumas notas de rodapé de alterações que foram feitas. Então tem lá emendas constitucionais, como nós temos na Constituição do Brasil. A Constituição também diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é pessoa jurídica. Tanto que toda igreja, quando vai ser organizada, quando deixa de ser congregação, ela ganha um CNPJ. É pessoa jurídica de fato. Okay? E é sempre representada civilmente pela sua comissão executiva. Então,
de vez em quando acontece da igreja ser questionada acerca de algum assunto, e quem tem autoridade, autorização para falar em nome da igreja é a comissão executiva. Então, às vezes, quando o Congresso está discutindo alguma lei nas comissões, às vezes eles chamam autoridades religiosas. Quem representaria a igreja presbiteriana nesse caso seria a comissão executiva, presidente, vice-presidente ou algum dos secretários. Alguma dúvida até aqui? Não, ok. Deixa eu ver. Sim. A igreja também fala que ela exerce o governo por meio de concílios, e aí nós temos os sínodos, os presbitérios, os conselhos da igreja e indivíduos regularmente instalados. O que vocês entendem por indivíduos regularmente instalados que exercem o governo sobre a igreja? Oficiais? Oi? Oficiais? Então, mas aqui ele não está falando dos oficiais de um conselho, por exemplo, está falando de um indivíduo, não é um grupo de pessoas, é uma pessoa. Membro? Membro? De certa forma, obviamente tem que ser um membro, mas eu queria que vocês me dessem um exemplo de igrejas presbiterianas que não têm um conselho, que são governados aí do ponto de vista da administração da igreja por apenas um indivíduo. Ok, o pastor é um indivíduo, mas que igreja presbiteriana não tem um conselho? Oi? A congregação. Okay? Às vezes a congregação não tem de pastor também. Tem lá o quê? Um seminarista, tem um missionário, um evangelista, um presbítero, okay? Que funciona ali naquele âmbito como conselho, mas está jurisdicionado a um conselho. Ele tem que prestar esclarecimentos, tem que prestar satisfações a um conselho. Okay? Então, isso é bem comum, né? Bem comum. Quando, por exemplo, a PNL foi fundada, isso em 96, na verdade, 96. Quando chegou em 2000, nós tivemos o primeiro presbítero ordenado lá da congregação. E esse presbítero era a conexão entre a igreja e o conselho da igreja de Interlagos, que era a igreja mãe daquela congregação. Okay? Então, ele ia participar das reuniões na igreja de Interlagos, levando os interesses da congregação a conhecimento dos outros presbíteros. Porque, como eu disse na semana passada, presbítero não é representante de um grupo da igreja, nem da congregação. Okay? Então, isso precisa ficar bem claro. E aí ele vai seguindo, ele vai falando da organização das comunidades locais, lá no capítulo 2. O artigo 4 diz o seguinte: a igreja local é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda, associados para os fins mencionados no artigo 2º, que está falando de prestar culto a Deus, pregar o evangelho, batizar, ensinar os fiéis a guardar a doutrina. Então, ele está falando do que faz a igreja como atividade ser de fato uma igreja. Ele está falando que as pessoas que podem fazer parte da igreja, podem ser membros da igreja, são crentes, professos ou os menores sob sua guarda, sejam eles filhos ou não. E aí, por exemplo, a gente tem algumas pessoas na igreja que começaram a vir da igreja e estão lá já há um certo tempo, mas não têm intenção nenhuma de dar a sua profissão de fé. Gosta do convívio da igreja, mas não quer ser membro da igreja.
Como é que a gente lida com essas pessoas? Quando a gente vai elencar o rol de membros da igreja, a gente inclui essas pessoas que já estão lá, às vezes 20, 30 anos, mas não são membros da igreja? Como é que a gente lida com essas pessoas? Ok, então vamos lá. Incluímos ele no rol de membros ou não? Quem acha que sim, levante uma das mãos. Não, ele não é nem. Nada. Quem acha que não levante uma das mãos. E brancos e nulos. Tem uma galera que não levantou uma hora nenhuma ele. Eles podem ser. Existe uma resolução do Supremo Concílio que diz o seguinte: eles podem ser incluídos no rol, mas eles são colocados num rol separado, intitulado de congregados. São aquelas pessoas que estão lá no meio da congregação, no meio do povo de Deus, mas que não professaram a sua fé. É o que acontece, por exemplo, quando alguém completa 18 anos de idade e não professa a sua fé. Ele, oficialmente, ele deixaria de ser um membro da igreja. Por quê? O membro pode ser dividido, a princípio, em duas grandes classes de membros. São os membros comungantes e os membros não comungantes. Os membros não comungantes, normalmente, são aqueles menores que foram batizados mas que ainda não participam da ceia, porque não professaram a sua fé. Então eles não comungam, eles não participam da comunhão que é a ceia do Senhor. E os membros comungantes são aqueles que participam da ceia e tomam decisões por meio da Assembleia, como nós já introduzimos na semana passada. São aqueles que votam e podem ser votados, são os membros que efetivamente ajudam na administração, participando da Assembleia ou de qualquer outra comissão que a igreja instaure. Então, os membros maiores de idade, que ainda não professaram a sua fé, mas que estão na igreja, podem ser incluídos como congregados, não são membros efetivamente da igreja. No caso de uma Assembleia, eles não têm nem voz e nem voto. Ok? Isso é importante, diferente dos membros comungantes que têm voz e voto. Mas nem todos os membros comungantes podem votar e ser votados para todos os cargos que existem. Então, por exemplo, gostaria que vocês me dissessem qual é quais são os requisitos para ser eleito presbítero. Ser conhecedor da palavra. Ok, ser um conhecedor da palavra, mas como é que você mede isso no presbítero? Eu quero critérios que a gente possa medir, critérios bem objetivos. Então, assim, precisa ser ou ter isso, isso e isso. Ok, isso faz parte do caráter, nós falamos disso na semana passada, né? Bastante até. Os presbíteros vieram, sentiram mesmo, foi bonito isso. Mas eu não estou falando de caráter. Eu estou... Viver a palavra. Oi? Viver a palavra. Ok, isso também faz parte do caráter. Eu quero, por exemplo, existe um mínimo de idade para ser presbítero? Eu quero critérios mais objetivos. 18 anos. E ser casado. Solteiro ou casado? Pode ser os dois. Solteiro não, acho que Mas casado. 18 pode ser. Pode ser solteiro. Pode ser solteiro, sim. Solteiro. Casado só. Ok. Isso aí está lá no caráter. Okay? Essa é a ideia de entender que os solteiros estão permitidos, estão autorizados a serem presbíteros. Sim, essa é a compreensão da maioria dos comentaristas sobre o texto lá em Timóteo que a gente leu. Mas existem algumas igrejas que sim colocam isso como um critério. E elas podem fazer isso? De certo modo, sim. Não só como norma cultural, porque mesmo que a coisa não esteja escrita, existe sim uma compreensão social na maioria das igrejas, principalmente as mais conservadoras, principalmente as mais no interior. Existe uma compreensão social de que
é ideal que o presbítero seja casado. Mas não existe nenhum veto constitucional, e a gente entende também que não existe nenhum veto bíblico para que não seja primeiro o Siqueira, depois o Silvio. O presbítero pode ser presbítero também antes, desde que seja emancipado. Desde que seja emancipado, exatamente. Ele tem que ser civilmente capaz. Okay? Tem que ser alguém que possa responder lá fora pela responsabilidade da igreja. Porque, por exemplo, a tesouraria da igreja, ela tem um reconhecimento também civil. Okay? O pastor da igreja e o tesoureiro são responsáveis e respondem com os seus próprios bens. O tesoureiro, no caso, é só o tesoureiro. É só o tesoureiro? Você responde só civilmente em caso Eu, de no algum... caso, sou tesoureiro, sou responsável pelos bens. Ok, então Eu dei um desfalque, responde com os próprios bens. Então, é importante, porque isso é sério, isso é muito sério. Fala, Silvio. voltando à questão de casar, porque normalmente se vê os presbíteros casados. Sim. Então, a pessoa, embora o apóstolo Paulo disse que seja esposo de uma só, esposo de uma só mulher, não necessariamente quer dizer que ele seja casado, mas nós tivemos um exemplo na Filadélfia que o presbítero com 18 anos. No caso dele. Não é incomum que se encontre, só que a grande esmagadora maioria é casada. Okay? Sim, quando é que a gente sabe que uma congregação está pronta para ser uma igreja? Pelo número de membros? Acima de 30 membros, 2 presbíteros, 2 diáconos, tesouraria, andando com suas pernas. Diz lá o artigo 5º da Constituição. Uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos pecuniários é financeiros, ok? Indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para cargos eletivos. Então não existe um número mínimo de membros, okay? Não existe um número mínimo de pessoas que podem ser eleitas para presbíteros, mas não existe um valor mínimo que a igreja tem que arrecadar. Isso deve ser estudado caso a caso. O que tem que acontecer? A igreja tem que ter membros, obviamente, um número significativo de membros, um número estável de membros e que tenha os recursos para se manter. Então, que tenha como pagar o aluguel do templo, se for o caso, que tenha como pagar as contas de água e de luz, que tenha como pagar os impostos, que tenha como pagar o salário do pastor, que tenha como financeiramente se manter. Okay? E se uma igreja organizada perder esses atributos, o que acontece com ela? Ela volta a ser congregação. E isso, infelizmente, também acontece com razoável frequência. Infelizmente. Fala, Felipe. Existe uma congregação sem necessariamente um planejamento? Pode. Essa congregação sem uma igreja-mãe, ela terá obrigatoriamente que ter sido fundada por uma junta missionária ou por um presbitério. Então, às vezes acontece da congregação não estar ligada a uma igreja específica, mas estar ligada a um presbitério. Tem que estar ligado sempre a alguma coisa. Tem que estar ligado a alguma coisa. Ela não vai nascer independente. Vou abrir na congregação. Vai. Então, o que acontece, o que tem acontecido de vez em quando, ultimamente a gente tem visto um pouco mais disso, são igrejas de outras denominações que decidiram migrar para a igreja presbiteriana. Okay? Então vem a igreja inteira para a igreja, ligar-se à igreja presbiteriana. Então isso acontece às vezes, tá? Mas a igreja tem que estar ligada a um conselho, a uma junta missionária ou a um presbitério
para estar ligada à federação de igrejas que é a Igreja Cristã do Brasil. Então pode haver uma adoção de uma congregação. Sim, sim. A Igreja de Pinheiros é uma mãe adotiva assim, daquelas muito mesmo receptiva. A Igreja de Pinheiros tem abraçado aí igrejas, recebendo igrejas de outros presbitérios, de outras denominações e dando para elas a estrutura para que se organize de fato uma igreja presbiteriana. É igual a igreja da Purá. É igual a Igreja da Purá? Tem uma congregação Alta Serra, tem uma congregação Valde Quitimão. Exato, é uma congregação que extrapola os limites do presbitério. Né? Então, isso é bem. Oi? É a Avenida Paulista. Exato, está com o reverendo Elísio. Sobre essa pergunta, parece que está comentando aqui que o nosso presbitério não precisa ter uma igreja mãe. Agora a gente não sabe se é regra do nosso presbitério ou se é regra O nosso Geral. presbitério não, parece que não mais pode ser presbiterial. Tem que ser, eu não sei se é só o presbitério. Então, a restrição do presbitério sobre ter igrejas diretamente ligadas a ele, sem uma igreja mãe, é que a igreja mãe tem responsabilidades financeiras sobre a congregação. Aí você pensa, num presbitério como o nosso, que tem 11 igrejas organizadas, se cada uma delas arrumar uma congregação para o presbitério, levamos o presbitério à falência. Okay? Então, por motivos administrativos, é importante que a igreja não abra uma congregação contando com a administração do presbitério. Então, a igreja deve abrir congregações, muitas, mas deve ter os recursos para manter e para fomentar a organização dessas congregações num tempo que seja o melhor possível. Okay? Então, quando a gente vai ver a responsabilidade por notificar o presbitério de que a igreja está no momento de organização, que está em ponto de organização, é o conselho que deve fazer isso. E quando ele faz isso, ele diz: nós estamos dando um passo atrás na administração desta igreja, porque eles já têm condições de caminhar sozinhos. Okay? Não é nós vamos dar um passo atrás e o presbitério assume. Não, isso é completamente absurdo. Nós abrimos uma igreja para outro cuidar. Okay? Então, é dever do conselho dar à congregação o que ela precisa, as ferramentas necessárias para que ela se organize. Então, se ela precisa de recursos financeiros, recursos pessoais, recursos estruturais, é função do conselho buscar maneiras de preparar os homens da igreja para serem da congregação, para serem oficiais, para administrarem bem os recursos, para que a igreja cresça e tenha como se manter. Okay? Então, é obrigação do conselho, é obrigação de quem funda a congregação zelar para que ela se organize numa igreja para fundar outras congregações. Fala, Lu. A igreja presbiteriana de Monte Alegre fechou, né? Por falta de recursos financeiros. A igreja presbiteriana de Monte Alegre era uma igreja de Vila Mariana? Fica ali perto para baixo da ok, vai de Monte Alegre. Sim. Então, isso tem acontecido bastante. No Espírito Santo, teve uma igreja que tem uma igreja que compartilha o pastor com outras duas igrejas. Então, essa igreja menorzinha paga 25% do salário do pastor, outra igreja menorzinha paga os outros 25% do salário do pastor e outra paga metade. E elas compartilham o pastor. Então, o pastor se divide para estar pelo menos uma vez por semana em cada uma das igrejas, seja na escola dominical, seja no culto à noite, seja na reunião de oração,
seja no culto nos lares, ele está sempre com a igreja, um domingo por mês ele ministra a ceia. Então, isso são maneiras que as igrejas menores, principalmente no interior, encontraram para que pudessem se manter sem oficialmente voltar ao status de congregação. Com conhecimento do presbitério, né? Com autorização do presbitério? Com autorização do presbitério, claro. Meu pai foi pastor. Como meu pai tinha uma outra atividade, como meu pai era professor, ele dava atos pastorais. Esse sistema aí chama atos pastorais. Ele ia aqui em São Paulo, ele fez isso em duas igrejas, né? Em Maús e Jardim São Luís, que eu chamo de Municial. No interior, ele fez Porto Epitácio, e tem também lá em Porto Epitácio, Pano, que era 130 km. Então, isso acontece bastante, por exemplo, quando existe uma congregação presbiterial, sem que tenha um pastor efetivo lá na congregação, alguém que esteja lá em tempo integral, os pastores do presbitério se revezam para dar os atos pastorais, para ir lá celebrar a ceia, fazer os batismos e profissões de fé. Então, mas de qualquer forma isso não é nem o ideal, né, Magno? Porque não é o ideal. É a necessidade que pede. Exato. Mas porque de qualquer forma a igreja precisa de uma assistência de um pastor, né? Sim. De ligar, às vezes o pastor está longe, não vai sair, ou não consegue chegar, ou então está atendendo um outro membro de outra igreja, não consegue atender ele. Então, assim, não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é que a igreja tenha o seu próprio pastor. E a estrutura da igreja presbiteriana permite, por exemplo, que numa igreja maior haja mais de um pastor, se for o caso. Tem uma questão que o pai ficou em aberto aí, que é o seguinte, assim, não é porque ela não tem um pastor que ela não tem uma estrutura doutrinária e espiritual. Claro. Porque para ela estar ali organizada naquele lugar, vai ter gente ali capacitado que está ali ensinando, que está fazendo. Ele só não tem o título de pastor. Isso. Né? Não é reverendo, né? Porque nós temos uma congregação, por exemplo, lá no Vale de Titinóia. Ele é um missionário. Então a igreja pode ter uma assistência espiritual sem necessariamente ter o pastor. Exatamente. Né? Porque começa o campo, até a igreja ter condições de ter um pastor lá. Né? O ideal é ter um pastor, né? Porque ele está preparado pelo presbitério, pelo seminário, né? Tem mais preparo bíblico, tudo, né? Mas isso não deixa desejar lá a igreja que ela tenha uma pessoa que é capacitada, o presbítero pode estar cuidando da igreja. A gente às vezes até encontra pessoas que dizem que na igreja presbiteriana os pastores locais são os presbíteros. Um pastor vem e vai, uma hora ele está aqui, uma hora venceu o mandato, uma outra igreja chama, ele vai embora, mas normalmente os presbíteros ficam na igreja, eles são parte da comunidade local muito mais do que os pastores, né? Ok, vamos lá. Esse é muito bom. Esse é um artigo muito bom. O artigo 7º diz o seguinte: no caso de dissolver-se uma igreja ou separar-se da Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus bens passam a pertencer ao concílio imediatamente superior e assim sucessivamente até o Supremo Concílio, representado por sua comissão executiva, que resolverá sobre o destino dos bens em apreço. O que esse artigo está querendo dizer? Está querendo dizer que se um dia, montado num cavalo, a gente declarar a independência da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá e dizer não fazemos parte mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, os bens da igreja permanecem pertencendo à Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente que sair, a gente se vira. E como é que a gente resolve isso, por exemplo, no caso da igreja ter se desviado?
ok? A Igreja Presbiteriana do Brasil acabou de aprovar uma heresia aí, grandona, e a gente fala assim, não vamos compactuar com isso, vamos sair com tudo, e não é justo que a gente deixe os bens da igreja. Ok? Como é que a gente faz? A gente usa as ferramentas bíblicas, confessionais e constitucionais contra a igreja, juridicamente, a gente processa a Igreja Presbiteriana do Brasil e ora para ganhar. Ok? Uma quebra de contrato, né? A igreja presbiteriana americana, ela começou a aceitar casamentos homossexuais. Independente. Isso acontecer aqui, a igreja pode se Desmembrar. Pode. Então, e até, essa é uma questão muito interessante, porque quando a gente professa a fé, e isso é algo que a gente sempre fala, quando a gente professa a fé, a gente promete se submeter às autoridades da igreja, desde que elas estejam sob a palavra de Deus. Exatamente. É por isso que nós individualmente temos obrigação de estudarmos a nossa palavra, a nossa Bíblia e não aceitar meramente tudo aquilo que nos é passado por presbítero, diácono, pastor, seminarista, seja lá quem for. Ok? Ouvir, mas pensando o que a Bíblia diz a respeito disso. Nós vivemos num país em que qualquer tipo de discussão na igreja pode gerar o nascimento de uma nova denominação. Okay? A quantidade de denominações evangélicas diferentes no Brasil é um negócio assustador. Um dia eu estava assistindo uma entrevista da Marília Gabriela com o Silas Malafaia. Recomendo, uma entrevista sensacional e engraçada. E aí ela faz uma pergunta para ele que eu fiquei espantadíssimo, porque uma das jornalistas mais respeitadas nesse país, com uma falta de informação muito básica sobre um grupo significativo da população, que são os evangélicos. E ao mesmo tempo, eu não me espantei com o que ela pensou, porque faria sentido. O que ela perguntou para ele? Ela estava falando sobre a saída dele da Assembleia de Deus. Ele ficou ligado à Assembleia de Deus por muitos anos. Ele saiu e abriu seu próprio ramo da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E aí ela perguntou, como é que foi essa saída? Agora você não está mais submetido à Igreja Assembleia de Deus, agora você está submetido à Igreja Evangélica. Aí ele ficou, como assim? Não tem uma organização chamada Igreja Evangélica que abarca todas as igrejas evangélicas? Ele falou, não. Uhum. Aí a cara dela falou assim, então é cada um por si? E a cara dele foi mais ou menos. Mais ou menos. Não, me espanta alguém tão informado não saber de um negócio desse. Mas ao mesmo tempo, pipoca tanta igreja por aí, que o lógico seria pensar, não, tem alguém organizando esse negócio. Não é possível que esse negócio está assim, jogado, que cada um faz o que quer, qualquer um abre a porta da garagem e fala, aqui vai funcionar uma igreja. Fala assim. É que eu penso que na cabeça dela, as igrejas evangélicas funcionam como as igrejas católicas que são subordinadas ao Vaticano. Sim, é exatamente esse parâmetro. É isso que acontece, é isso que se passa. Esse é exatamente o parâmetro dela. Mas, mesmo a Igreja Católica encontra lá suas ramificações. Então, por exemplo, a Igreja Católica Ortodoxa grega, a Igreja Católica Ortodoxa egípcia, a Igreja russa, a Igreja armênia, são igrejas que foram se separando da Igreja Católica ao longo do tempo e montando a sua própria estrutura. Então, isso acontece. Isso acontece por quê? Porque é fácil das pessoas se desentenderem e montarem suas próprias igrejas. Então, na semana passada até mencionei que da Igreja Presbiteriana, assim, diretamente, a gente tem a Igreja Presbiteriana independente, a Igreja Presbiteriana unida, a Igreja Presbiteriana renovada, a Igreja Presbiteriana conservadora, a Igreja Presbiteriana, deixa eu pensar que outra aqui,
Avivado, bem lembrado novamente. Então, são igrejas que saíram da igreja presbiteriana do Brasil por alguma desavença administrativa ou teológica. Sim. Perto da casa tem uma igreja pentecostal, presbiteriana e evangélica. Nossa. Pentecostal, presbiteriano e evangélico. Nossa. Verdade. Essa eu não conhecia, não. Então, e por que essas coisas acabam sendo muito comuns? Porque falta compreensão dos compromissos que se faz quando se dá a profissão de fé. E eu tenho falado sobre isso há algum tempo, que os nossos cursos de preparação de catecúmenos, eles às vezes são como um contrato cheio de letrinhas miúdas que a gente convence as pessoas a assinar. E aí depois que as pessoas assinam, elas descobrem as letrinhas miúdas do contrato. Porque, por exemplo, é muito comum que um catecúmeno vai dar a profissão de fé, mas não tem ideia dos seus deveres constitucionais como membro. Não tem noção das responsabilidades que caem sobre ele. É muito comum que candidatos, indicados pela igreja para serem presbíteros, para serem diáconos, não tenham noção dos deveres deles diante da confissão de fé, diante da Constituição da igreja. É muito comum. Gente, eu posso dizer isso assim, com força, com a autoridade de quem viveu como presbítero que foi ordenado sem preparo. Okay? O meu pai foi ordenado completamente sem preparo. Ninguém disse para ele: olha, como presbítero, você faz parte da administração da igreja nesse ponto. Como pertencente ao conselho, sua responsabilidade é isso, isso e isso. Ele foi descobrindo isso na pancada, no meio do caminho? Foi descobrindo. Mas não devia ser assim. Não devia ser assim. Fala, se quer. Eu fui presbítero, não conhecia nada. É verdade. Nem convertido era. Senhor do céu. Só para avisar a igreja. Foi um mês. Não, eu batizei as pressas também, fiz profissão de fé. Já pode ser. Fui presbítero e batizei a igreja. Verdade. Daí mais de um ano, eu vim cair na real e a palavra de Deus no coração. Mais de um ano. Deus sabe muito mais das coisas. Com certeza, não. É o melhor presbítero que eu já vi na vida. A gente olha para a soberania de Deus e a gente percebe a mão de Deus conduzindo essa situação para o bem da igreja. O Siqueira é um ótimo presbítero, mas mesmo a quantidade de presbítero picareta que acabou sendo eleito, que destruiu a vida da igreja por conta dessas coisas. Então isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. E enquanto a igreja não se esforçar para que a formação de membros seja uma formação mais sólida, a gente vai continuar produzindo membros rasos, presbíteros completamente inconscientes da sua função, e a gente vai estar dando tiro no pé da igreja após o outro, um após o outro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente precisa, uma das coisas assim, eu falei isso abertamente, então não tenho dificuldade de falar de novo. O Conselho da Igreja de Interlagos tomou uma decisão em 2016, uma decisão muito, muito sábia. Eu até mandei carta elogiando a decisão. Toda vez que vencia o mandato de um presbítero, esse presbítero era candidato automático ao exame. Ele era reexaminado para que, se fosse aprovado pelo conselho, pudesse ser votado pela igreja. Por que isso é muito importante? Porque e se o presbítero mudou de ideia? Você não acredita mais que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Acontece.
tem, né, muita coisa que está na Bíblia é a palavra de Deus, mas não é ela toda. Se ele não acredita mais que Jesus Cristo veio em carne, que morreu fisicamente, que ressuscitou fisicamente, eu preciso saber disso. Eu preciso saber se o presbítero mudou de ideia quanto à autoridade que a confissão deve ter, deixa eu formar a frase, sobre a autoridade da confissão de fé em relação à Escritura como subordinada. Não, agora eu sou um presbítero, presbiteriano de fato, eu acho que a confissão de fé deve mandar mais que a Bíblia. Eu preciso saber se as convicções teológicas, doutrinárias do presbítero ainda são as mesmas de quando ele foi eleito pela primeira vez. Então é muito legal perceber que os presbíteros tomaram uma decisão que não se privilegia, mas que se coloca à prova diante dos próprios pares antes de se colocar diante da igreja. Porque, como nós conversamos na semana passada, os presbíteros vão decidir casos de matéria teológica, de matéria de conduta. Eu preciso saber das convicções desses homens. Eu preciso. É uma questão de necessidade para eu votar direito. E muitas vezes a igreja não fica sabendo das posições teológicas do presbítero porque ele dá as mais concludentes só lá na reunião do conselho, né? Que é onde a decisão pode mudar e afeta a vida da igreja. Então é importante que a gente entenda que a formação de membros, a formação de presbíteros é algo que a gente tem errado como igreja e que a gente tem que se atentar mais. A gente tem que se atentar mais. A gente vai hoje à noite, já nos aguarda. Até agora nada, né? Dá umas cacetadas nos diáconos. Fala, Denise. Então, o mandato dos presbíteros se corre o trâmite normal. Quando vence o mandato de um presbítero, ele é candidato, querendo, né, ele é candidato automático à reeleição. Okay? O que eu estou dizendo que foi feito em Interlagos é que os presbíteros, junto com o pastor, reavaliavam a viabilidade daquele presbítero, pensando aí na possibilidade de reeleição. Okay? Então, o normal é que o presbítero seja um candidato automático. Quando a gente quebra essa possibilidade automática, a gente reavalia ele a cada 5 anos, está sendo mandado de presbítero, a cada 5 anos a gente reavalia. Mas como normalmente os mandatos de presbítero não acabam todos no mesmo ano, né? Então sempre vai ter alguém que não está sendo eleito para poder avaliar os outros. Tá? Isso sempre acontece. Magui, e essa reunião, por exemplo, para fazer esse tipo de análise, ela é feita com perguntas do catecismo, ou da confissão de fé, de tudo? Se a paixão dele ainda é a base, né? Cristo e tudo, as regras. Mas né? quem elabora essas perguntas? Eles mesmos? Ainda vive isso. Mas são juntamente com o pastor, né? Às vezes são perguntas óbvias que a gente precisa saber. Por exemplo, você é maçom? A gente não precisa perguntar essa coisa para o presbítero. Okay? Por quê? Porque a igreja tem uma resolução de que nenhum maçom pode ser oficial da igreja. De um período para cá, antigamente não era. Mudou. E os que tinham autorização, quase todos já morreram. Okay? Então, na verdade, o que a igreja pensou? A gente não vai destituir ninguém, mas a gente não vai eleger novos. Então, espera-se que pelo menos lá, antes da ordenação, antes da primeira eleição deste homem como presbítero, que se questione isso. O que você acha de batismo infantil? E aí, a hora que ele abrir as asas e dizer assim, não, na verdade eu sou maçom sim, batismo infantil de nada. Aí a gente fala assim, não, mas você disse lá atrás que estava de acordo. Então a gente vai destituir você com base na mentira que você contou. Isso.
Você tem base para isso. Mas se a gente não pergunta, a gente não sabe. Ok? Então, é importante que os exames de candidatos para serem ordenados presbíteros sejam duros, sejam densos, mostrem que o candidato tem conhecimento bíblico para pastorear a Igreja de Cristo, mostrem que ele tem conhecimento constitucional para manter-se coerente, para poder avaliar as decisões que a Igreja como instituição toma. Okay? Mostra que ele tem conhecimento constitucional do governo da Igreja. E não é porque ele foi ordenado que agora a gente dá uma chancela para ele para fazer o que quiser daqui até os 25 anos de presbiterato, que é quando a gente pode começar a pensar em jubilar ele, okay? Em emeritá-lo, ganhando o título de emérito e tirá-lo do conselho, pelo menos quanto a voto. Isso é importante. Um presbítero emérito, ele não tem direito a voto no conselho. Ele pode assistir todas as reuniões do conselho, pode falar, mas ele não tem direito a voto no momento da decisão. Diferente de um pastor jubilado, okay? Que pode sim ser ouvido, pode ter voto na igreja. Pode ser pastor. Pode ser pastor. E o presbítero não pode ser presbítero na mesma igreja. Então, presbítero Nicolas, quando for eleito e for emeritado, 25 anos de serviço aqui na igreja do Apurá, com louvor, nós como Assembleia vamos votar no título de emerência, né? Vai receber aquela placa, aquela coisa bonita. Então, é que a igreja, e se propuserem a sua emerência, eu voto não. A igreja ainda precisa de você. Então, quando eu vou votar a emerência do Nicolas, o Nicolas fala assim, mas eu queria ser presbítero ainda. Vai ter que mudar de igreja, Nicolas. Porque nesta igreja onde você foi emeritado, você não pode mais ser um presbítero eleito, participante das decisões do conselho da igreja. Okay? Importante lá no capítulo 3, parágrafo 2, e eu vou encerrar com isso. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo em casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outra igreja presbiteriana. Então, Nicolas poderá ser presbítero em qualquer igreja presbiteriana, aqui perto da gente ou longe da gente, a juízo do conselho em menos de 6 meses, em menos de 1 ano, da recepção dele como membro lá. Se o conselho assim o decidir. Por quê? Porque ele já é um oficial eleito de uma outra igreja. Antes de conhecer ele. Você fechar uma perguntinha, bem fora do... Ok. Então, o que eu recomendo a nós como igreja? Que a gente se informe dessas coisas. Que a gente se informe dos deveres dos membros, que a gente se informe dos deveres dos presbíteros, dos diáconos, dos deveres do pastor. Por quê? Para a gente poder cobrá-los disso e ajudar a igreja a crescer. O nosso compromisso é muito maior com a igreja do Senhor do que com esses homens. E é muito maior. E muitas vezes nós poderemos ser esses oficiais, homens da igreja. Presta atenção nisso. Então é importante que a gente conheça o que deve fazer no presbítero, o que deve ser no diácono, porque a qualquer momento a gente pode ser eleito. Pode acontecer. Fala, Siqueira. Manda abraço. Antes do camarada me informar, um casal que vive maritalmente há mais de 5 anos, mas um deles foi casado antes e tem que explicar. E a outra parte disso não quer dar explicação. Essas duas pessoas podem professar, ser batizadas muito facilmente. Mais de 5 anos. É uma união estável. Vamos lá. Num caso, eu vou partir do mais fácil para o mais difícil. Então, união estável hoje no Brasil tem
peso jurídico de casamento. Então, um casal formado por duas pessoas anteriormente solteiras, que estão em união estável, podem professar a fé? Sim, porque eles estão em regularidade com a lei. Essa é a minha posição. Eu não posso falar em nome da Igreja Cristã do Brasil, porque não faço parte da Comissão Executiva. Mas a minha posição, juridicamente, não há nenhum problema, não vejo problema da Igreja recebê-los como membros. Mas no caso desse, existe um vínculo jurídico com uma terceira parte. Então, eu, Mari, teria dificuldade de enxergar essa recepção com bons olhos, porque ainda existe um vínculo. O que eu recomendaria ao casal que se entrasse com um processo litigioso para efetivar o divórcio, que eles se casassem legitimamente e que assim fossem recebidos como membros. Se ele conseguir isso aí, ele casa lá. Mas tem que esperar o término do trâmite do litígio, né? Exato. Desse jeito ele pode ser acolhido pela igreja. Eu não acho prudente receber como membros pessoas nessas condições. Então é não aceitar. Mas esse achismo meu, com base nos princípios que a gente vê. Então, eu não me lembro de nenhuma decisão sobre isso. Eu posso dar uma pesquisada. No site da Secretaria Executiva, a gente consegue acesso a todas as decisões que se for possível. Eu estou disciplinando o casal e ele está nessa situação. Ok, eu vou. Estou muito interessado na palavra de Deus, com muita vontade de participar da igreja, mas tem esse empecilho. Então, esse é o tipo de situação interessantíssima que a gente vai. Eu vou pesquisar. Se eu não achar resposta alguma, eu vou encaminhar uma carta ao conselho, pedindo para que isso chegue lá no Supremo Conselho. Perfeito. Também que a gente tem que entender que não é que eles não podem ser recebidos na igreja, eles podem frequentar e fazer o que quiserem na igreja, só não podem ser membros, podem estar no alto. Posição pessoal. Específico desse casal, eles se converteram nessa situação. Entende? Quando a pessoa é convertida numa igreja e ele já é convertido. Agora, na verdade, eles se converteram nessa situação. Né? E ele, particularmente, pede a separação, mas a eles não dá. Então fica um litígio, né? Ele não dá. No litígio resolve, mas demora. Isso eu sei, eu entendo. Isso é difícil do ponto jurídico, tanto dentro quanto fora da igreja. É uma situação muito complicada, de fato. Mas é isso, eu acho que como. São decisões assim que eu acho que não tem, como pode dizer, jurisprudência. Não tem ainda, porque essa decisão quanto à união estável é recente. Então, a gente. É uma coisa que a gente pode levantar. Talvez aqui a gente esteja abrindo uma jurisprudência. Né? Para muitos outros casais que vão se converter e estão em situações parecidas. Fala, Jair. Mas a gente não tem que andar de forma além do outro, nem de ser comum diante de Deus, porque quando eu fui para batizar, eu tinha 15 anos por pecadinense. Recebi a orientação que eu tinha que casar para poder batizar. Então, é por isso que a minha recomendação é que só se receba este casal como membros comungantes da igreja depois que eles resolverem a situação jurídica. Isso. Ok? Se tivesse essa situação jurídica. Oi? Se não tivesse essa pendência. Se não tivesse essa pendência, eu, Nag, não vejo empecilho nenhum para que a gente receba. Porque o casamento, ele é, antes de tudo, uma instituição. Antes de tudo, do ponto de vista cronológico, ok? Antes de tudo, uma instituição humana e diante da lei, ok? A gente vai dar disciplina, por exemplo, para alguém que casou no civil e não teve uma cerimônia religiosa? É claro que não, porque a cerimônia religiosa não é uma exigência legal. Lembre-se, o que foi o casamento de Adão e Eva? Deus falou, tá aí. É isso aí. Ok? Então, ali, oficialmente, eles já estavam casados. Obviamente, diante de toda a humanidade, eles já estavam casados. Então, entenda
andar de acordo com a lei de Deus, a gente tem que andar de acordo com as leis do nosso país, mas esses detalhes aí, esses momentos em que elas entram em choque, a gente tem que parar e pensar. Claro. Não pode ter o radicalismo, né? Por isso que é bom levantar isso aí para saber direitinho. Com certeza, porque de fato não deve ser o único casal numa situação assim no Brasil hoje. Não deve ser. Ok, meus irmãos, nós vamos encerrar então.